de uma maneira muito especial. A gente vai estar ao vivo em 2 páginas, então você pode escolher se você quer ouvir a gente pela Alquimia dos Astros ou se você quer ouvir pela página da Janaína Terapias. E para a gente começar a nossa conversa, antes da gente se apresentar e a gente dar entrada ao nosso tema, eu gostaria de pedir para você, convida amigos que querem entender o que esse momento astral está dizendo. É com você que eu estou falando. Eu sei que a vida tá uma loucura, tem muita coisa acontecendo. E esse é o momento de você entender o poder do portal que está aberto para as infinitas possibilidades. Um momento de caos, né, Naine? Nós estamos vivendo um momento de caos, um momento em que as situações estão assim se apresentando e exigindo uma ação rápida nossa, né? Mas para que a gente possa ter essa ação rápida, é preciso que a gente esteja o tempo todo no nosso ser, munidos de nossas forças, munidos de ferramentas para que a gente possa passar por esse período aí, por esses mais 6 meses, que já chegamos na metade do ano, né, Naine? Já chegamos na metade do ano. E as coisas estão acontecendo. Então, convide os seus amigos, chame as pessoas para participar desse papo astral, que ó, tem muita coisa legal para ser falada hoje para você. Temos bastante coisa legal. Então, eu vou começar, então, falando do nosso tema e apresentando a nossa querida convidada. Estamos aqui novamente, né, como prometido. Prometido. Né? Então, a gente fizemos a nossa primeira live 3 meses atrás, no equinócio de primavera. Desculpa, no equinócio de outono, na entrada do ano astrológico, e a gente deixou esse comprometimento de estar trazendo, né, a cada entrada de estação esse papo astral, para que a gente entenda o momento astrológico com a nossa convidada maravilhosa, que eu gostaria que ela se apresentasse pra gente. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Eu sempre falo assim, sente-se em casa, puxa a sua cadeira e sente pra gente começar o nosso papo, começar a nossa viagem. Pra quem não me conhece, eu sou Janaína Faria, sou terapeuta há mais de 20 anos. Trabalho com várias terapias integrativas, né? E estou hoje aqui. Ela fala maravilhosa, mas eu tenho muito que agradecer também. E, gente, eu sou paciente dela, tá? Ela cuida de mim com seus florais. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa também, unindo forças, né, para falar desse ano, para falar desse movimento que está se seguindo. Então, estou há mais de 20 anos compartilhando essa experiência e unindo forças com pessoas também que têm para contribuir. Legal, maravilha. Então, pessoal, eu também vou me apresentar. Meu nome é Daiane Stephanie, eu sou astróloga, eu sou alquimista e eu sou idealizadora da Alquimia dos Astros. E hoje estamos aqui para falar do momento astral, da parte astrológica com a Alquimia dos Astros e dessa parte mais sensível, espiritual e energética com a nossa querida Janaína. Então vamos começar nosso bate-papo? Bora lá! Eu gostaria de pedir para todos que nesse momento já convidou amigos, já enviou essa live para todos aqueles que você acha importante saber desse assunto, e principalmente você que nesse momento está se sentindo perdido, confuso ou em dúvida sobre tudo o que vem acontecendo, ou se você sabe que alguém está se sentindo assim, dá essa mão, dá essa oportunidade de a gente subir a frequência e a vibração. E para a gente começar falando então desse momento, eu vou começar falando algumas partes astrológicas. Então, para quem me conhece, para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu tenho um desenvolvimento que é a mentoria 13 Luas, e eu tenho falado muito isso para os meus mentorados, que no ano gregoriano, a gente está na metade do ano. A gente já passamos 6 meses do ano. E dentro desses 6 meses que se passaram, a gente vai ter a impressão para esse segundo semestre que as coisas vão ficar mais aceleradas e totalmente diferente, ao ponto de você chegar em 2025 e você ter uma ideia de que você viveu 2 anos em um. Então, eu vou aprofundar nesse tema. Com esse pensamento é importante a gente entender que há 3 meses atrás fizemos a live da entrada do Ano Novo Astrológico. E o que é o Ano Novo Astrológico? Quando o Sol entra em Áries, né, no equinócio de outono. E nesse momento a gente abriu a regência de Saturno. Então faz 3 meses que o ano astrológico começou, e dentro desse processo, desse ano regido por Saturno, eu trouxe a ideia que esse ano é o ano da reconstrução. E eu pergunto para você, o que é reconstruir? Qual a diferença de construir e de reconstruir?
Quando você reconstrói, você parte de algo que já foi construído. Então, construir, você parte do zero, do novo. E o reconstruir parte de algo que foi demolido, destruído e que já não serve mais. E o ano anterior a esse, que foi o ano da Lua, foi o reset cósmico. Então, muita coisa foi destruída e muita coisa foi gestada. Pensando nesse movimento, eu quero que a gente entenda uma seguinte metáfora. Esse ano é como se fosse uma guerra do novo versus o velho. Por isso esse reconstruir. E nesse processo dos últimos 3 meses, quando a gente entrou com o Sol em Áries, muitos processos foram abertos. Eu quero que todo mundo se recorde da nossa live. Se não recordar, volta na página da Alquimia dos Astros. E também a nossa live está no YouTube, no canal da Alquimia dos Astros. Então, se você tem essa dúvida de como que vai ser esse ano, volta na nossa live. Então, quando o Sol entrou em Áries, muitos processos se abriram. Quando o Sol entrou em Touro há 2 meses atrás, a gente teve um respiro. O que isso significa? Eu gosto de falar que Áries, dentro desse ano da guerra, foi a primeira batalha. A lunação de Touro, ela foi o quê? Quando você volta dessa batalha para o acampamento, e você se regenera, você se prepara, você celebra e você planeja e se organiza para a próxima jornada, para a próxima batalha. Nessa entrada desse solstício, estamos na 3ª alunação, a alunação de Gêmeos. E essa alunação é a volta para a batalha. Só que essa batalha é um novo lugar, novas regras, num novo conjunto de acontecimentos muito mais rápido, muito mais dinâmicos e talvez com regras talvez não tão justas. Vamos falar sobre isso? Pessoal, astrologicamente, estamos vivendo esse ano, né? Agora nesse 2º semestre, a quadratura de Júpiter com Saturno. O que é isso, Dai? Júpiter, né, quando ele se juntou com Saturno em 2020, foi dentro da dinâmica da pandemia. E agora a gente tem uma quadratura, que é o primeiro desafio, né, desse posicionamento. O que isso significa? Eu quero que cada um agora aqui lembre como foi 2020 na sua vida. Os desafios, mas também os crescimentos. Em um ano, que foi 2020, parece que a gente viveu 2, 3 anos de tantos acontecimentos, né? Muito amadurecimento, né? Muita transformação. Gestando, assim, na verdade, usando essa palavra da gestão, um novo olhar para o mundo, porque é isso que nós queremos chegar, é nesse ponto que nós queremos chegar, que vocês tenham um novo olhar para o mundo, para o seu universo. Esse é o processo da reconstrução. Exatamente. Então, dentro desse movimento, essa quadratura ela acontece com Saturno em Peixe e Júpiter entrando em Gêmeos, que é o movimento. Júpiter é expansão, Júpiter é crescimento, enquanto Saturno é contração, é bloqueio. Júpiter está bloqueando e está pedindo o que? Estruturação aonde? Em Peixes, na espiritualidade, na sua fé, nas suas ilusões e na sua fuga. Enquanto Júpiter, ele está expandindo a nossa comunicação, a nossa troca, a nossa fofoca também, pessoal. Muita fake news, muito golpe acontecendo, muita troca de informação e muita informação caótica dentro desse momento. E tudo isso está abalando que é uma quadratura, é um desafio. Então tudo isso está desafiando a sua fé. Então essa segunda semestre começa com essa dinâmica, sendo ativada por essa alunação em Gêmeos. Então essa batalha está ativando muita coisa. E aqui no Brasil, né, dentro desse contexto, temos, né, como tivemos lá em 2020, o que? Né, nesse contexto mais global, temos eleições. Então, pessoal, vamos tomar um pouquinho de cuidado com o excesso de informação. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a nossa querida Janaína falar nesse contexto e depois eu vou aprofundar nessa parte astrológica para que pouco a pouco a gente consiga entender o momento e como a gente consegue aproveitar as oportunidades que também está cheia nesse momento. Dentro dessas energias, né, Naina, é muito importante isso que você falou, do momento que nós temos de fortalecer a nossa fé. Eu vejo no campo energético essa questão de, torna a repetir, essa autotransformação, de desenvolver esse olhar. E teve uma fala que eu disse, até num trabalho espiritual, no encontro espiritual, que nós temos que desacelerar e voltar para o centro. Este é o momento de desacelerar e voltar para o centro. Aquilo que a Daine falou, sabe, de ir para o acampamento, se estruturar e planejar a próxima batalha. Só para que eu possa planejar algo, eu tenho que estar em mim mesma, eu tenho que estar no meu centro. E a questão é como se permanecer no centro nesse mundo caótico.
Como você vai permanecer no centro, sendo que a vida está num processo e o tempo está muito acelerado? Então, você tem que se fortalecer em algo, e a gente usa a palavra fé, mas você pode colocar o nome de espiritualidade ou aquilo que para você te traga um equilíbrio, que de repente para você trazer equilíbrio é você ficar na tua casa, em paz, lendo um livro, ouvindo uma música. Isso daí é o equilíbrio para você, mas que você fortaleça esse processo de equilíbrio interno, que você fortaleça esse processo de estar no centro para que a gente possa enfrentar as próximas batalhas e os desafios dessa quadratura, que não tá fácil, mas não é impossível. Se a gente for pôr um olhar dentro da espiritualidade, que tudo que nós atravessamos, né, de lá para cá, é um processo que nos leva sim a um crescimento, um amadurecimento. Você não vai ser mais a pessoa que você foi em 2020. Como você não vai ser mais a pessoa que você foi ontem, e com certeza você não vai ser mais a mesma pessoa que você amanhã, desde que você faça esse processo de reconstrução, autoobservação, de transformação, que é o objetivo do ser humano. Energeticamente, né, num plano mais assim, se a gente for numa esfera mais global, não sei se você pode falar isso na parte da humanidade, é isso que a espiritualidade pede para as pessoas, na verdade, que tenham mais consciências. E é nesse estado de consciência que a gente chama a atenção, como a Daína falou, nesses momentos de eleições, para que a gente possa ter um filtro. Mas, para que eu possa ter um filtro, eu tenho que estar com ensinamentos, conhecimentos embasados na verdade. Né? Porque eu não me perca nessa enxurrada de informações e eu seja levada até por coisas que não condiz com o meu propósito de alma e com o meu propósito de amadurecimento. Maravilhoso isso que você falou, e eu vou pegar ponto a ponto aqui pra gente entender isso astrologicamente. Eu vou começar da parte que você fala desse centramento. E como você falou, a alunação passada foi pra gente buscar esse centro. E dentro da alunação passada, na lua cheia, né? E lembrando que amanhã estamos na lua cheia. Então, na lua cheia eu fiz uma live falando que como buscar esse centramento. A lua cheia da alunação passada foi a lua cheia de Sagitário, que fala do ideal, do foco. Então eu deixei um seguinte exercício. E eu disse muito, eu enfatizei muito, até fiz a live acabando 2 vezes, porque a primeira não gravou. Então eu falei muito sobre você determinar um objetivo na sua vida, porque as coisas elas ficariam muito aceleradas, muito caóticas, depois eu vou explicar por que essa palavra caótica, e elas ficariam muito aceleradas. Então, se você tem um alvo, o burburinho, os acontecimentos de fora, você consegue o quê? Validar a prioridade e a importância que eles têm, se blindando para que você se mantenha na oportunidade. E o que é essa oportunidade desse momento? Vamos entender então. Saímos dessa lua cheia que nos pediu para ter uma visualização do que era importante, e eu deixo um recado aqui. Ainda é tempo de você definir na sua vida metas e prioridades do que é importante. Eu deixei um exercício muito legal na live da lua cheia, então quem tiver interesse também, tá no canal da Alquimia dos Astros e no YouTube. Então, esse momento é para você definir uma prioridade, uma meta, um objetivo, para que você não se perca dentro desse caos. E o que é esse caos? Então, eu falei que Júpiter, ele entrou em Gêmeos, ele vai ficar aqui durante 1 ano e alguns meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses mais ou menos. E esse movimento é o quê? Ele vai dar a dinâmica para esse segundo semestre de uma aceleração de acontecimentos que vão desafiar a nossa fé e potencializar a nossa transformação. Como que isso se desenvolve astrologicamente? Vamos pensar que a gente tem um balde e esse balde está com água e a gente está com a nossa mãozinha mexendo esse balde para um lado. Esse momento que estamos, a gente parou a nossa mão e a gente vai começar a mexer para o outro lado, a energia. Então, quando você para a mão no giro, o que acontece com a água? A água bagunça, ela fica caótica até essa se organizar energeticamente para o outro lado. Então, é isso que a gente está vivendo. Um momento que as energias estão se reorganizando para uma nova direção. E é esse o tom que vai dar de a gente chegar no ano que vem e falar, meu Deus, parece que aconteceu tanta coisa que eu vivi mais de 1 ano em 1. Dentro desse movimento, eu quero que a gente pense no seguinte. Todos os astrólogos falam que Júpiter, ele é o benéfico dos zodíacos. Mas eu não gosto muito dessa fala, porque eu acho que quando você define algo, você não vê o todo. Então vamos entender a energia de Júpiter? Júpiter expande, traz consciência e cresce. Ele cresce tudo que ele toca. Agora pensa você, quando você tem uma dívida e o banco começa a crescer essa dívida. É bom para quem? É bom para o banco, obviamente.
Então, dentro desse movimento, eu quero que a gente entenda o que Júpiter está representando na sua vida. Você é o banco ou você é quem tem a dívida? De que lado da moeda você está jogando? No lado onde você está se perdendo no barulho ou você está abrindo oportunidades? Porque o que é oportunidades? Gêmeos é o signo das infinitas possibilidades. Então, se você consegue ter flexibilidade interna, você consegue fazer trocas positivas. E eu falo, gente, olha que maravilha, a nossa troca positiva acontecendo aqui dentro desse movimento. E a gente começou quando? No ano novo astrológico de Saturno, que abriu a ideia, as possibilidades. Então, se você consegue olhar mesmo dentro do caos e enxergar através da definição do objetivo que te traz para o seu centro, da sua prioridade, você consegue aproveitar oportunidades dentro desse caos. E essas oportunidades dentro desse caos nos traz um segundo movimento aqui. Falamos de Saturno, eu quero que vocês gravem bem esse astro, falamos de Júpiter, e agora eu vou falar um pouco dessa lunação de Gêmeos, que acontece ativada por Júpiter. Essa lunação, ela acontece abraçada por Júpiter e Vênus. Sabe o que ele está pedindo pra gente, pessoal? Rever os nossos valores para expandir a nossa mente, focando naquilo que é realmente importante. Então, essa lunação é uma semente desse segundo semestre. É uma semente de você reavaliar os seus valores. Valores podem ser mudados a partir da nossa evolução interna. E como falamos na nossa live do Ano Novo Astrológico, esse ano a gente está passando por o quê? Plutão entrando em Aquário, que fala de transformação e crescimento a nível do quê? Do nosso social, coletivo e principalmente o nosso espiritual superior, onde a gente consegue entender que somos um com o Criador, assim nos tornamos um com o todo. Sim, o que acontece com o meu irmão me afeta. Pode falar? Pode. E a questão, desculpa, daí a questão para não perder assim o gancho, que é muito importante, essa questão que você falou das pessoas seguirem um fluxo, né, de ter essa flexibilidade. Se você está se sentindo um pouco mais atordoado na tua vida, fora de eixo, perdido, é porque você está estagnado num processo de mudança. Porque o que está pedindo, né, essa aceleração energética, no campo energético, está pedindo o quê? Que você se movimente com fluxo, nada mais que isso, você se movimente com fluxo. Acontece que quando você está na estagnação, tem uma palavrinha, guardem isso, que se chama autossabotagem. O que é essa autossabotagem? É o teu eu antigo, que quer ficar preso nas suas inconsciências, ficar preso nas coisas que não faz mais parte ou mais link com a tua essência ou com a tua alma, mas que para fazer esse salto quântico, vamos dizer assim, esse salto de consciência, requer que você desapegue e que você faça o quê? A transformação necessária. Então, é muito importante que você entenda que no meio do processo, os links, os gatilhos que possam te levar a uma autossabotagem. Então, as coisas não são necessariamente da maneira que você gostaria, mas tem um pouquinho mais de fé, como nós estamos dizendo, e persistência para que você consiga alcançar a frequência exata, que você entre nesse fluxo para que ela finalize da maneira, pelo menos, do esperado. Se você não é o que eu gostaria, do esperado. Porque, como a Daiane falou, é um processo que nós vamos entrar desses 6 meses para frente, do qual isso vai se acelerar, mas vai se aprofundar. Então, não se desespere. Se você ainda fala, poxa, eles estão falando de energia, estão falando de Plutão, Saturno, Júpiter, eu estou meio desse... Eu estou nesse caldo, eu estou nesse balde aí remoendo, e o que eu faço? Primeiramente, assista as nossas lives, escuta as nossas orientações, faça as meditações, né? Use e abuse das ferramentas que são trazidas para vocês, mas principalmente se abra para a transformação. Não tem portas que possam ser abertas se você não virar a maçaneta, né? Nós podemos te levar até a porta, mas quem gira a maçaneta é você. Então, para que algo aconteça na tua vida, é necessário que você se movimente, que é o que está pedindo essas energias, que está pedindo esse momento planetário. Exatamente. E pegando, né, essa parte da transformação, Plutão ele representa essa transformação. E ele está em Aquário, fazendo ali um trígono maravilhoso para Júpiter, que está o quê? Expandindo essa capacidade, essas portas que estão se abrindo, que às vezes essas portas se abrem em forma de processos, né, que a gente não dá conta de... Acha que não vai dar conta. Só que Plutão, ele ficou retrógrado e ele está voltando para Capricórnio. Só para a gente entender quem é Plutão. Plutão ele fica 20 anos em cada signo. Quando ele entra num signo, ele traz uma transformação total a nível de consciência humanitária. Então é a nível de humanidade.
porque ele atua a nível do nosso espiritual, ele é um planeta transgeracional, então ele atua num todo, para que a gente evolua como uma geração de almas e consciências. Então quando ele entra agora em Aquário, ele quer o quê? Que a gente transforme a nossa vida, aprendendo sobre irmandade, aprendendo sobre o coletivo, sobre progresso, sobre ousadia para romper o velho. Só que agora ele começa a voltar para trás, ele vai voltar para Capricórnio, aonde ele estava desde 2008, rompendo todos o que, pessoal? As estruturas financeiras caóticas, retrógradas, conceitos que já não serviam mais. E quando ele entrou lá em 2008, a gente teve uma grande crise financeira. E essa crise financeira se perdura. Então, ó para a gente entender do que a gente está falando, do poder de Plutão. Então, quando ele volta agora para Capricórnio, ele quer fechar todos esses processos. Então, esse momento desses próximos 3 meses, né, que é o período da nossa live, vai falar o quê? É a hora de você avaliar os seus conceitos, os seus bloqueios, os seus autossabotadores que impedem que você se permita e que você se abra para a transformação. É hora de você avaliar na sua vida aonde você ainda tem alguma estrutura antiga que está atrapalhando a reconstrução do novo na sua vida. E dentro desse movimento a gente vai chegando, então, quando a gente fala de Capricórnio, nessa lua cheia que vamos viver hoje em Capricórnio. Esse ano regido por Saturno, que é o regente de Capricórnio, coincidentemente, né? Coincidências. Teremos 2 luas cheias em Capricórnio. Essa vai ser a primeira lua cheia que ela abre o quê? Um realinhamento. Então essa lua cheia é a lua cheia da responsabilidade e propósito. E pessoal, eu quero que nesse momento vocês coloquem no comentário e façam uma reflexão interna. Quantas pessoas e você está vivendo um momento onde você tem várias responsabilidades, várias obrigações, várias coisas acontecendo na sua vida que você se sente obrigado a ter que realizar aquilo e você não está mais feliz naquela estrutura, naquele movimento da sua vida e você não sabe como mudar porque você precisa mover uma estrutura interior para que a mudança aconteça. Então essa lua cheia em Capricórnio, ela está falando do quê? Da gente olhar para as nossas responsabilidades. Olhar para as responsabilidades na nossa vida. Olhar para as responsabilidades que a gente traz e que a gente permite, às vezes, né, tomar conta da gente e colocar a gente num buraco. Porque nesse movimento de você se responsabilizar por muita coisa que às vezes já não vale mais a pena. Às vezes você está se responsabilizando pelas pessoas, às vezes você está se responsabilizando pela sua família, às vezes você está se responsabilizando em ser o provedor da sua casa ou de situações, carregando uma carga energética que você não precisa mais. Então esse é o momento da gente quebrar essas crenças, quebrar esses conceitos com Plutão. E se for preciso ele abrir um caos na sua vida para que você busque a transformação, ele vai abrir. Então dentro desse movimento de abrir um caos, eu vou passar a palavra para a nossa querida Janaína e vou falar para a gente aprender a utilizar as ferramentas. Porque o momento é de você ter autorresponsabilidade com o seu processo, para que você se alinhe com a sua verdade. E muitas vezes é preciso pedir ajuda. Esse processo de transformação, de você sair do velho, de você se libertar, na verdade, dessas amarras, de você se libertar desses processos que te impedem dessa autotransformação, ou de você ouvir esses autossabotadores, né? Tem ferramentas maravilhosas que podem ser dispostas para você, a própria psicoterapia, o reiki, a bioenergética, os florais, a própria alquimia dos astros, mentoria, mapa da alma, yoga. Gente, yoga, para quem precisa de centramento, yoga, são ferramentas que não é que as pessoas falam, nossa, mas ele está fazendo jogo de marketing, que é... Não, nós estamos aqui apresentando a ferramenta que, antes de tudo, de oferecer, nós utilizamos. Porque eu sempre uso, isso é uma máxima, eu sempre falo isso para quem me conhece, para quem me segue, para quem faz os cursos comigo, sabe que para mim o verdadeiro curador é aquele que se cura. Então, não tem como oferecer algo para você se eu não utilizar aquele algo. Então, são as ferramentas, tanto eu como a da Ingrid, da Alquimia, fazemos uso e nos auxiliam para passar por esse processo. Mas
antes de querer ser curado, é necessário que haja o desejo de ser curado. Então, por mais ferramentas dispostas, por mais que você possa ter acesso, você tem que querer sair dessa estagnação. Você tem que ter o real desejo de sair. Acontece que para que nós possamos sair da estagnação, para que desenvolver esse desejo, tem uma palavrinha, né, e um padrão de consciência, que é o vitimismo. Nós precisamos sair do vitimismo, né? É um momento que nos pede o quê? Autoconsciência e menos vitimismo. Sair desse padrão de vitimismo para que a gente tenha um despertar, um olhar verdadeiro. Lembra que a gente começou a falar? Um novo olhar, reconstruir, ter um novo olhar sobre a nossa vida, um novo olhar sobre a nossa atitude. Gente, eu estou fazendo do mesmo e não estou colhendo aquilo que eu preciso. Então, isso do mesmo que você está fazendo não está resultando nos frutos necessários. Será que não está na hora de você mudar a plantação? Será que não está na hora de você olhar para outros campos? Será que não está na hora de você, sim, praticar o alto amor, né, o amor próprio, de voltar-se para si mesmo e falar, gente, realmente essa forma que eu estou tendo de ver a vida, de lidar com as circunstâncias ou de lidar com os acontecimentos, está me afastando do fluxo. Eu estou me sentindo para trás. É essa sensação que as pessoas têm, de estar se sentindo para trás e estar perdido, porque está fora do fluxo que o momento está pedindo, que o ano está pedindo, que os astros estão pedindo, que a espiritualidade está pedindo. Então, se na sua vida está estagnada, se a sua vida financeira também está estagnada, porque a abundância primeiro tem que ser dentro. E para que essa abundância possa transbordar, eu tenho que me preencher de mim mesmo, antes de tudo. Isso é uma regra assim fundamental. Eu tenho que me preencher de mim mesmo, dessa abundância, de querer melhorar, de querer fazer diferente, de querer a transformação, para que a minha vida financeira também esteja na mesma frequência das mudanças daquilo que eu quero. Aí sim, eu vou sair do estado de escassez, eu vou sair da paralisação e colocar a minha vida em movimento, me apoiando sim daí nas ferramentas necessárias que nós trazemos e outras pessoas maravilhosas que trazem aí nesse processo de transformação e de consciência de massas, de consciência planetária. Maravilha, e é exatamente isso que Saturno, né, regendo essa lua cheia, dentro desse movimento pede autorresponsabilidade para que você siga o seu propósito. Na live do Ano Novo Astrológico a gente falou muito sobre propósito, qual que é a diferença de propósito e de missão. E uma coisa muito interessante, quando a gente fala de Saturno, ele é lento. Ele é algo que ele bloqueia, ele dificulta para que você amadureça e você desenvolva. Dentro desse movimento de amadurecimento e desenvolvimento, é importante quando a gente se conecta com o nosso propósito, muitas vezes a gente acaba, através da ansiedade, não permitindo viver esse propósito, porque a gente fala assim, nossa, eu preciso fazer tanta coisa, e eu quero resolver, eu quero fazer, e a gente acaba entrando no quê? Em processos de ilusão. E é dessas ilusões que eu quero falar agora. Porque é importante que quando a gente fala de um ano caótico nesse exato momento, mas não caótico de ruim, caótico de uma troca energética, de muitas possibilidades e portas se abrindo, de processos iniciando, e da gente o quê? Sendo convidado a se autorresponsabilizar e ter que fazer aquilo que a gente não quer, porque a gente ainda não construiu a nossa nova morada. Então a gente precisa o quê? Ter responsabilidade com o nosso processo e coragem para encarar a nossa realidade e pegar aquilo que nos serve para ser executado. Então dentro desse processo a gente cai em desequilíbrio emocional, em dúvidas da nossa fé. E aí a gente precisa do quê? De ferramentas, como a nossa querida Janaína falou. E dentro dessa ferramenta, eu quero que você nesse momento se pergunte. Que você observe as pessoas que você ama e você pergunte para elas se for preciso. Será que a gente às vezes, em vez de buscar a ferramenta, a gente não busca fuga? Às vezes a gente não surta e às vezes a gente surta de maneira silenciosa na nossa própria vida, abandonando o nosso propósito. E quando a gente abandona o nosso propósito, a nossa alma, ela se entristece e a gente se enche de um vazio que a gente não entende. E esse vazio, de maneira inconsciente, muitas vezes é o que faz a gente buscar fugas de preenchimento. Preenchimento na comida, preenchimento na compra, preenchimento no Instagram. E dopamina, que eu gosto muito do que um mentor que eu tenho fala, que são dopaminas baratas, que trazem um preenchimento prazeroso instantâneo, que na verdade nos sacia e logo em seguida traz uma sensação de fracasso e frustração. Então você, que nesse momento se encontra às vezes um pouco dentro dessas fugas, não tenha vergonha de se reconhecer e com coragem encarar que às vezes precisamos de ajudas e ferramentas.
né? Procure alguém que você goste, dentro da vertente que você gosta, e procure essas ferramentas. Nós, tanto eu quanto a Janaína, temos todo o nosso trabalho particular, mas também temos aquilo que é nosso transbordo aqui, né? Como essa live que estamos transbordando. E dentro desse transbordo, eu queria entrar no assunto dentro da nossa live agora, de a gente entender que dentro desse momento, dentro desse equinócio de inverno, que é o momento que estamos entrando, é o momento do que? Eu gostaria que refletíssemos, através da alquimia. O solstício de inverno, ele é o momento onde temos a maior noite do ano. Através dos nossos trópicos, o Sol está iluminando mais o norte do nosso planeta, e aqui no sul estamos vivendo um inverno. Então hoje, exatamente hoje, é o dia que a noite tem uma maior duração. E o que é a noite? O que é a noite da alma? É você olhar para o oculto, é você olhar para as suas dores, é você olhar para o seu interior. E para a gente falar desse mergulho interno, eu passo a palavra para a nossa querida Janaína, para a gente falar e entender esse momento, não só astrológico ou energético, mas o nosso momento físico, que nos convida a refletir sobre a nossa vida. E para você, que chegou agora, ou que está aqui desde o começo, eu vou pedir para você uma coisa. Depois, no final, falando desse mergulho, nós teremos a tiragem de carta. Então, se você quer saber um pouquinho mais do momento, eu já vou pedir aí para você, então, aguardar, que teremos, né, tirada de carta do Osho, para falar um pouquinho mais desse movimento, né? Então, fique até o final para que você consiga absorver e receber todas essas maravilhas que estamos entregando aqui hoje. Pegando esse gancho do mergulho, desse equinócio que nós estamos vivendo, algo importante que você falou de Capricórnio. Capricórnio é terra, né? A materialização é a própria materialidade. E é importante que nós possamos entender que a ação vai partir da gente. Não espere milagres da espiritualidade. As pessoas tendem a esperar milagre da espiritualidade. Não, mas eu medito, eu acredito, eu tenho fé, mas eu não faço ação. Existem 3 movimentos que nós temos que ter. A fé, sim, o corpo emocional, das emoções. Então, nós geramos um campo elétrico e um campo magnético através do nosso sentimento, mas nós temos que agir com outro corpo, que é através da ação, que é a materialidade. Então, para mim realizar, concretizar esses 3 corpos, essas 3 ações têm que estar em alinhamento. Né? Ah, mas então não só basta meditar, crer e fazer e ter a consciência daquilo que eu desejo. Não, você tem que ter a ação, ou seja, a tua materialidade, você tem que se pôr em movimento, né? Para que as coisas aconteçam. E nesse mergulho desse equinócio é o momento que você tem de você se recolher, você analisar a tua vida. Dentro do xamanismo, nós entramos dentro da caverna do urso. Gente, deu pra perceber, né? Acho que não precisa falar nada, né? Caverninha do urso aqui, fala forte, né? Aquecida, com a intenção de se aquecer, de se nutrir, que é o momento do equinócio, se nutrir. Se nutrir de nós mesmos, dos nossos emoções, dos bons pensamentos, das boas emoções, para que a gente possa entrar em alinhamento com a nossa alma. É muito simples, é muito fácil você identificar se você está caminhando em alinhamento com a tua alma. Sabe por quê? Te traz prazer, realização, a sensação de bem-estar, de preenchimento é único. Se você quiser saber, se você está num caminho onde a sua alma está manifestada, seja num trabalho, seja num projeto, seja em relacionamento, basta saber o que o teu cardíaco ressoa. Né? Você tem prazer naquilo, você se sente preenchido, te traz felicidade, você está conectado com a tua alma, é ali, naquele propósito, como a Daiane falou. Agora, se você está em um caminho em que está te levando na desesperança, na ansiedade, no medo, na angústia, você está desalinhado. Então, volte-se para dentro de si mesmo neste momento, né? Que está pedindo essa reclusão, se nutra de carinho, de amor, de bons pensamentos, no sentido de você sair da escassez, da negatividade, né? E olhe com amorosidade, até mesmo para as tuas sombras. É o momento da gente olhar para essas sombras. Quando a gente entra na caverna, nós estamos avaliando e analisando tudo, né? Não só nós não somos feitos só dos nossos. Entramos para a caverna sem medo de olhar as nossas sombras, mas também sem medo de fazer as transformações necessárias. A partir do momento que você se nutre de si mesmo e que você
determina que você quer estar e fazer a mudança na tua vida, se desapegar desse eu velho, se desapegar dessa velha consciência e fazer parte do todo, acreditem, o universo, Deus, aquilo que você colocar a tua energia, aquilo que você acreditar, vai fazer a movimentação necessária, trazendo pessoas, situações e circunstâncias e ferramentas para te auxiliar. Acredite, é possível. Basta que você, mais uma vez, está tudo na permissão. Você tem que se permitir ficar preso ou você ficar ainda querendo alimentar uma zona de conforto. Daqui por diante, eu só posso te dizer que você vai ter trabalho dobrado. Se a gente pode dizer assim, né, Daí? Trabalho dobrado. Sim. Então, entre nessa caverna do útero, entre nesse equinócio, se nutra e sai assim, fortalecido, né? Coloca a armadura, depois de um processo de introspecção, coloca a armadura pronto para a batalha. Mas essa armadura vai vir assim com ferramentas equipadas, sabe? De última geração, para que você tenha um movimento com menos esforço. Não o que está acontecendo agora, né? Isso que a Daiane falou, a gente está num momento acelerado, tendo que correr para dar conta das nossas obrigações, né? E ficando assim, ó, no estado do fôlego para aqueles que ainda conseguem respirar. Porque tem muita gente que vai ficando no caminho, não está conseguindo chegar até o final, porque está ficando muito pesaroso, pesado esse processo de mudança. Seja trazendo inconstâncias nos pensamentos, tendo desequilíbrios mentais, emocionais, financeiros, relacionais, por que não? Porque tudo que mexa com a nossa estrutura, falando de materialidade, vai ser mexido para que possa ser transformado. Gente, isso não é comigo, não é com a Daiane, não é com você, é planetário. Nós estamos falando de uma energia planetária, de uma energia que repercutir por ermos aí, ó, e que daqui por diante é isso que está pedindo da gente. Isso mesmo, maravilha. E antes da gente entrar, então, na nossa tiragem de carta, eu vou trazer uma frase que reflete essa lua cheia, que vai acontecer amanhã. Então, essa é a lua cheia de Capricórnio, que ela pede autorresponsabilidade para que você consiga enxergar as suas necessidades, se conectando com o seu propósito, se conectando com a sua mensagem, sabendo que muito mais importante do que você chegar no topo e alcançar o sucesso é a jornada, e mais importante que a jornada e que todos esses acontecimentos que estão acontecendo, e com empatia e amor eu falo, independente do que está acontecendo na sua vida nesse momento, o mais importante é quem você está se tornando nesse processo. É a transformação, é a lapidação e o preparo que a sua alma está recebendo nesse processo. Então, que nesse momento você receba força, você receba esse abraço cósmico e você receba essa luz de Capricórnio, para que assim como o Capricórnio, a cabra montanhosa que sobe a montanha, se ligue com força ali, grudadinho, agarrando as suas garrinhas, para que ela chegue no topo, ela tenha esse reconhecimento do todo, você tenha a força, a coragem e a responsabilidade de olhar para você, para as suas prioridades, para o seu processo, recebendo a luz do Sol, que nesse momento acaba de entrar em Câncer, que com Mercúrio e Vênus traga consciência, amor e principalmente transformações dos valores que precisam ser transformados para que você se sinta protegido, nutrido e amparado no caminho que você escolher, pertencendo primeiramente a você. Nessa onda de pertencimento, então, eu vou afastar um pouquinho aqui as nossas pedrinhas e vou fazer uma leitura do tarot terapêutico, né? Lembrando que o tarot terapêutico não é só um processo de que a gente possa fazer tiragens, né, dos acontecimentos da vida diária, que pode acontecer, não. A gente lê leituras, segmentos, esclarecimentos, momentos, algo que possa estar direcionando você. Então, vamos ver o que além de tudo isso, né, de imediato, vamos colocar assim, estipular uma meta de 30 dias, né? Que a gente possa esperar, além de tudo isso que foi falado, além desse movimento, além de toda essa congruência, além dessa quadratura, mulher? Quadratura de Saturno. Quadratura. Quadratura que está nos pedindo, né, da especialista aí falando. O que mais a gente pode esperar
dentro desse momento e principalmente vocês que estão na live aí conosco, né? E também pedir para que você possa compartilhar essa live, seguir tanto a minha página quanto a da Daine, que nós temos assim o prazer, a amorosidade de fazer esse transbordo, como ela coloca, dentro das medicinas que nós carregamos e da medicina que nós utilizamos na nossa vida, tá? Então vamos lá. Vou cortar em 3 aqui e vou pedir para o universo falar com a gente agora nesse exato momento, responder em 3 cartas quais são a energia de 30 dias que possa ser esperado, principalmente das pessoas que ficaram assim até agora. Ok. Opa, caiu. Aceito? Tá. Vou perguntar. Primeira carta que caiu foi a culpa, a segunda foi o mestre, a terceira o criador e eu deixei a quarta aqui como o estresse. Não aceito, falou para mim não aceitar. Então, tudo isso que nós falamos dentro dessas energias que é esperado 30 dias, né? Vem muito a calhar e é isso que eu amo na leitura do tarot terapêutico, que as energias, o universo responde com tudo aquilo que nós estamos manifestando. Então, nós falamos muito da autorresponsabilidade, desse processo de você se fazer a análise. Então, a culpa, né? Lembra que eu falei para vocês lá? Se vocês ficar presos nos velhos eu, se você ficar preso nas velhas consciências e você não fazer um movimento na vida de vocês, não adianta ficar preso em culpa daquilo que poderia ser. Sendo que o ato, a ação que tem que ser necessária é tua, é o teu movimento. Nós falamos e eu torno a repetir, virar a maçaneta. Então, para as pessoas que se sentem muito culpadas, né, ou que irão passar por processos de consciências que levem à culpa, eu tenho para falar para vocês que não se desanimem, porque a guiança do mestre interior está aqui para que nos conduza nesse patamar. É essa caverna do urso. Então, para que eu possa me libertar desse processo de culpa, e culpa aqui está remetendo mais à mente, é que eu não sei se está dando para vocês verem, né? Desse processo mental, desse desarranjo, desse caos de pensamento. Então, como que eu me liberto desse caos de pensamento? Se eu entrar em contato com o meu mestre interior, se eu fizer essa abordagem dessa caverna do urso, me conectar comigo mesmo, com o meu propósito de alma, que é tudo que nós falamos aqui. Por quê? Porque é o que é esperado pelo nosso Criador. Lembra que a Daine falou assim, que é o sol, né? Nessa regênero, que a gente possa se transbordar nessa iluminação, nesse fluxo de transformação. Então, o Criador nos está nos pedindo uma ação. Qual a ação que Ele está nos pedindo? Se conecte com o teu mestre interior e vença essa mente inferior, impostora, que te leva à culpa, que te leva a pensamentos negativos, que é aquilo que eu falei da transformação, que te leva a um velho eu que não condiz mais com um movimento que é esperado da nossa alma. E que é esperado da nossa alma? Conexão com o nosso mestre interior e conexão com a fonte criadora. Porque ela vai se manifestar na sua vida, assim como manifesta na minha, na dela e em todos aqueles que se permitem. É isso. Gratidão a todos que estiveram aqui. Antes da gente encerrar a nossa live com os agradecimentos, eu gostaria de fazer um convite. Hoje, às 20h20, teremos a nossa meditação presencial aqui no espaço da Alquimia e dos Solares. Então eu convido você que é de Piracicaba, que está próximo, que se permita. E eu te convido a todos que não possam nesse momento a deixar na sua agenda. Toda lua cheia, temos a nossa meditação guiada presencial à luz do luar. Recebendo essa iluminação, recebendo essa força, esse poder, abrindo nossos canais energéticos para que a gente alcance o que precisa ser alcançado a nível individual. Então eu deixo esse convite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui até esse momento. Gostaria de agradecer a nossa querida Janaína. Eu que agradeço. Assim como a Lua, os Solares também estão de portas abertas para todos que quiserem conhecer as terapias, fazer yoga, assim, com muito amor nessa união alquímica, nessa fusão lunar e solar. Maravilha. E dentro desse processo eu gostaria de agradecer também, né, não só a todos que estão presentes, mas aqueles que estão acompanhando e pedir para você que não segue ainda a página da Alquimia dos Astros ou que não segue a página da Janaína Terapias, para que você conheça e siga, para que você consiga aproveitar e se aprofundar em todo esse transbordar que a nossa alma quer entregar para cada um. E já vou deixar mais um convite, né? No nosso daqui 3 meses, no equinócio daí sim de primavera, estaremos aqui novamente trazendo para você esse papo astral. E é isso aí. Gente, gratidão estarem presentes, gratidão Daine, gratidão à Alquimia dos Astros. Gratidão a todos. Até!